Olá, você ligado na TV Câmara Mossoró, seja bem-vindo a mais um programa de legislação, o seu programa Cidadão, que hoje vai tratar sobre saúde pública. E para discutir esse tema, que claro é de interesse geral, estamos recebendo hoje o médico e advogado Elcias Nascentes, ele que é presidente da Comissão de Saúde da OAB Mossoró e também é membro titular do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró. Doutor Elcias, é um prazer tê-lo aqui conosco no Legislação. Bom dia, meu caro Regi, bom dia, telespectadores. O prazer é todo nosso. Eu quero agradecer, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró, a oportunidade de estar participando aí deste programa. Doutor Elcias, a OAB ela vem tendo uma atuação muito forte, muito firme na saúde pública de Mossoró, inclusive visitando hospitais e avaliando em loco a situação das principais unidades de saúde da cidade. Nós tivemos recentemente no noticiário a questão do fechamento do Hospital da Mulher, que o senhor, como membro titular do Conselho Municipal de Saúde e presidente da Comissão de Saúde da OAB, visitou. Como foi que iniciou-se esse trabalho da Comissão de Saúde em relação ao Hospital da Mulher? Meu caro Regi, a questão do Hospital da Mulher já se arrasta há um bom tempo. Há um ano atrás, especificamente 1 ano e 3 dias, para ser bem preciso, nós estivemos no Hospital da Mulher. Eu, Gilberto Pedro, então presidente do Conselho Municipal de Saúde e ainda presidente, e a doutora Crislaine, que é também membro da OAB Mulher. Nós estivemos no Hospital da Mulher em virtude de denúncias que recebemos na Comissão de Saúde da OAB acerca do fechamento do Hospital da Mulher. Então estivemos lá e fomos informados pela direção, na época, de que isto era boato. Isso não estava acontecendo. Só que conversando com servidores, nós pudemos perceber que o hospital estava fechando aos poucos, porque os equipamentos não tinham manutenção, então na medida que eles iam estragando, eles eram deixados de lado e aquele leito ia se fechando. Então, há 1 ano atrás, exatamente há 1 ano atrás, a OAB, subseção de Mossoró, tem participado ativamente dessas questões. Então, estivemos lá, conversamos, eu fiz um relatório, que inclusive repassei para o então presidente da OAB, subseção de Mossoró, relatando então essa preocupação nossa e esse diagnóstico de que o hospital estava sim fechando, mas fechando aos poucos por inanição. E esse fechamento ele se deu através de uma determinação judicial? Sim, atualmente sim, Atualmente foi através de uma determinação judicial, foi feito um relatório, do Conselho Regional de Medicina e com base neste relatório, o meritíssimo juiz determinou o fechamento do hospital. É uma situação que traz uma preocupação muito grande, não só para os moradores de Mossoró, porque o Hospital da Mulher é um hospital referência, é um hospital estadual e referência de todo o oeste potiguar. Então não atende apenas a cidade de Mossoró, atende também os municípios vizinhos. São 66 municípios com o município de Mossoró. Então é uma situação que causa muita apreensão, toda a população, não só os moradores, os cidadãos e cidadãs de Mossoró, mas de toda uma região. Mas a OAB ela vem trabalhando no sentido de reverter essa decisão do fechamento do Hospital da Mulher? O que ocorre é o seguinte, meu caro Regi, conforme é de conhecimento de todos, a saúde do nosso município está caótica, Como diz lá em Minas, dizer isso é chover no molhado, Porque a situação é trágica, dramática, criminosa, não só no que se refere à unidade básica, atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, no Hospital Tarcísio Maia, no Hospital São Camilo de Leles. A situação do nosso município, no que se refere à área de saúde, é uma situação trágica, traumática, criminosa.
E a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró, não tem se furtado a tomar posição e a tomar à frente mesmo algumas situações na defesa dos direitos dos cidadãos e cidadãs de nossa região, não só da cidade de Mossoró. E atendendo à determinação do nosso presidente atual, Dr. Francisco Canindé Maia, nós temos envidados todos os esforços para que possamos, juntamente com as pessoas que têm poder de decisão, possam tomar providências. Ontem, por exemplo, estiveram na OAB subseção de Mossoró, os servidores do Hospital da Mulher ficaram em reunião com o nosso presidente, com o doutor Francisco Canindé Maia, durante toda a tarde, exatamente discutindo o que pode ser feito. Só que, lamentavelmente, a OAB não tem as prerrogativas, por exemplo, de um Ministério Público. Sim. Né? Então, a nossa atuação, ela fica um tanto limitada, mas toda a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró, tem envidado os maiores esforços para que a gente possa resolver essas questões e estar contribuindo para a solução dessas questões. Né? Inclusive, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da OAB Mulher, né? Todas as comissões da nossa Ordem dos Advogados do Brasil têm participado e participado ativamente na busca das melhores soluções. De que maneira o Ministério Público, através das promotorias competentes, poderia contribuir nesse caso do Hospital da Mulher? Meu caro Regi, conforme a gente bem sabe, o Ministério Público é o fiscal da lei. Né? A obrigação dos promotores de justiça, do Ministério Público enquanto instituição, é fiscalizar o cumprimento da lei. E quando a gente observa o nosso país, a gente vê que as leis são muito boas. Né? As nossas leis, a nossa Carta Cidadã, a Constituição Federal, é uma maravilha, extremamente avançada, só que grande parte do que está escrito ali é letra morta. Não se aplica e não é respeitado. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei, tem um papel extremamente importante no cumprimento destas determinações legais, no cumprimento dessa legislação. Então, o que a gente vê, lamentavelmente, é um descumprimento reiterado da legislação, uma falta de transparência na prestação de financiamento, né? Porque se você não presta esclarecimento de como está sendo aplicado o recurso, esse recurso muitas vezes ele é desviado. Né? Então é da maior importância que os recursos sejam aplicados, mas que a população, o cidadão, o nosso Conselho Municipal de Saúde, principalmente, que faz o controle social, ele tem acesso ao que está sendo gasto esse dinheiro. Para a gente ter uma ideia, né, o município de Mossoró, o ano passado, gastou 32% da sua receita com saúde. E a saúde, né, do município de Mossoró, no que se refere à gestão do município, as UBSs, UPA, é um caos. Então, de que forma está sendo gasto esse dinheiro? Então, quem exerce o controle social é o Conselho Municipal de Saúde em especial. É o órgão que, dentro da proposta do Sistema Único de Saúde, que tem a prerrogativa de fiscalizar, acompanhar, planejar as questões de saúde do nosso município. E, lamentavelmente, o que a gente observa é um esvaziamento do Conselho, é o Conselho não tendo poderes de fiscalizar, a gente solicita documentos e esses documentos não aparecem. Existem já várias denúncias que nós fizemos no Ministério Público com respeito a essas prerrogativas do Conselho Municipal de Saúde que não têm sido respeitadas. Então, Regi, para que a gente possa ter um acompanhamento melhor, tem que haver transparência, porque os recursos são recursos volumosos, né? Quando são repassados recursos, são recursos de valor, são valores altos, e a gente não consegue perceber, né, uma contrapartida de melhoria na área de saúde em que pese esses recursos, né, supostamente estejam sendo aplicados na área da saúde. Voltando à questão do Hospital da Mulher, a decisão determina que o Hospital da Mulher seja transferido para a maternidade Almeida Castro. Mas será que a Almeida Castro está preparada, tem estrutura suficiente para absorver a demanda de 2 hospitais de uma vez só?
De forma alguma, definitivamente não, é óbvio que não, né? O Sistema Único de Saúde, ele estabelece para o nosso município um mínimo de 170 leitos, né? Então o Hospital Almeida Castro não tem como fazer face a essa demanda. Então existe uma demanda reprimida muito grande. Só que quando a gente fala demanda reprimida, essa demanda reprimida são mulheres que estão aí para dar à luz e não tem lugar para dar à luz, né? Não tem como, né, elas serem atendidas com dignidade, atendidas de uma forma adequada, da forma que a coisa está, porque existe um volume muito grande de pacientes e a maternidade Almeida Castro não tem como fazer face a esse atendimento. Então, é óbvio, é da maior importância que nós tenhamos a reabertura desse hospital, né, do Hospital da Mulher, porque é uma estrutura muito boa, é uma estrutura que estava funcionando bem e que tem condições de funcionar muito bem. Só que o que estava ocorrendo é exatamente isso que eu disse, inanição, né? À medida que os equipamentos iam estragando, aquele leito era sendo desativado. Estragava outro equipamento, outro leito era desativado. Então, com isso, foi definhando o hospital. A mesma coisa, né, está acontecendo com o Hospital São Camilo de Leles, né? Os pacientes ficaram sem alimento. E aí você conversa com a direção, não existe nenhum interesse em fechar o hospital. Como não existe nenhum interesse? Então existe um discurso e uma prática totalmente divorciada desse discurso. Então o que a gente percebe é que existe sim uma necessidade muito grande de que o Hospital da Mulher volte a funcionar, porque ele também vai participar dessa estrutura de atendimento e está programado dentro dos leitos, né, para a maternidade do Sistema Único de Saúde, um funcionamento desse hospital. Então ele vai impactar, sim, negativamente, vai prejudicar e isso vai custar vidas humanas, como tem custado. E todo esse trabalho visa sensibilizar o governo, que é o responsável pela manutenção, a administração do Hospital da Mulher. O objetivo final de todo esse trabalho é chegar ao governo do estado e mostrar a necessidade de o hospital voltar a funcionar, é isso? Meu caro Regi, chegar até no Papa Francisco, sabe? Nós temos que mobilizar, nós não podemos, e a OAB, subseção de Mossoró, não tem, sabe, se omitido de forma alguma. Só que, conforme eu disse, nós temos prerrogativas que nós não temos, né? A Ordem dos Advogados do Brasil não tem as prerrogativas, por exemplo, do Ministério Público. Então, a nossa atuação, ela é limitada, ela se dá muito mais da forma que nós estamos fazendo, sensibilizando a comunidade, participando ativamente, discutindo com os servidores. Esta é a nossa forma de atuação. E é importante registrar que a OAB é parceira da Câmara Municipal, né, juntamente com outras entidades que vêm se mobilizando contra o fechamento do Hospital da Mulher. Inclusive, esse tema foi alvo de debate em uma audiência pública recentemente aqui na Câmara Municipal. Portanto, está existindo toda uma mobilização aqui em Mossoró relativa a esse tema. Nós estamos conversando com o doutor Elcias Nascentes, ele que é médico e advogado, presidente da Comissão de Saúde da OAB Mossoró e também membro titular do Conselho Municipal de Saúde. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta continuando sobre essa questão da saúde pública de Mossoró. Até já. Eu sou o Dr. Cícero, psiquiatra. A dependência química progride e avança na sua cura quando a gente foca o problema não só na erradicação da droga, mas sim no crescimento da pessoa. Vencer o crack é a soma de diversas vitórias. Por isso, o programa Crack é possível vencer. Investe na capacitação de profissionais de saúde, assistência social, educação e segurança, entre outros. Essa é a evolução, esse é o progresso. Ligue 132 e saiba mais. Governo Federal. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais.
Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. É preciso unir todos os esforços para enfrentar uma grave ameaça às futuras gerações: o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele também é responsável pelos casos de microcefalia surgidos recentemente. A microcefalia é uma má formação que atinge os bebês ainda no útero, comprometendo seu desenvolvimento. Já são centenas de casos em todo o Brasil. Já foi provada a relação direta entre as crianças doentes e o vírus da Zika transmitido às mães pelo mesmo mosquito da dengue. O governo decretou estado de emergência e convocou toda a sociedade para combater o mosquito. Prefeitos, gestores, igrejas, forças armadas, a população em geral. Essa é uma luta de todos. Siga as recomendações do agente de saúde. Evite água parada. Não dê abrigo ao mosquito. Com a união de todos, é possível vencer essa guerra. Diga não ao Aedes aegypti. Governo do Rio Grande do Norte. Estamos de volta conversando com o Dr. Elcias Nascentes, ele que é médico e também advogado, presidente da Comissão de Saúde do OAB e membro titular do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró. Dr. Elcias, Mossoró testemunhou nos últimos 10, 12 anos fechamento de vários hospitais particulares. Mas parece que agora a nova moda é fechar hospital público, né? Além do Hospital da Mulher, o Hospital São Camilo de Leles vem correndo também esse risco. A OAB Mossoró está acompanhando também essa questão do Hospital São Camilo? Sim, meu caro Regi, está acompanhando de perto e já de algum tempo, né? Há exatamente um ano atrás, nós recebemos a mesma denúncia que recebemos com respeito ao Hospital da Mulher, nós recebemos o Hospital São Camilo e nos dirigimos ao Hospital São Camilo para esclarecer se o hospital estava para fechar ou em vias de fechamento. E na época foi nos dito que não tinha nada disso. Só que o que a gente percebe, mais uma vez, é que os atos, eles estão desvinculados do discurso. Existe todo um discurso que ele não está fechando, mas como não está fechando? Por exemplo, a alimentação. Né? A alimentação dos pacientes que estavam internados lá foi cortada. Eles estavam comendo já há vários dias arroz, soja e feijão. Eu até gosto de arroz, soja e feijão, mas todo dia... Não é? E a nutricionista, como é que avalia isso, do ponto de vista nutricional? Então, na realidade, a situação é trágica, porque é mesmo colchões, né? Muitos pacientes lá estão dormindo em espuma, né? Porque a patologia mental, ela tem diferenças da patologia orgânica. E isso é muito importante que as pessoas se atentem para esse aspecto. O doente psiquiátrico, portador de um transtorno mental, ele é diferente, porque qualquer um de nós, em plena integridade mental, a gente quando adoece, você procura um médico, você procura um recurso, o doente mental não. O paciente portador de um distúrbio mental, se ele adoece, ele não procura auxílio. Muitas vezes ele suicida até, né? Ele atenta contra a própria vida, ele se agride, ele agride os outros, né? Isso é próprio da doença mental. Então a doença mental, ela tem peculiaridades e que tem que ser observada, né? Essa situação do Hospital de São Camilo é uma situação totalmente desumana, né? Os pacientes que lá estão não têm para onde ir. Não tem para onde ir. Então a situação é uma situação totalmente criminosa, que são pessoas portadoras de distúrbios mentais, não só de Mossoró, mas de toda a região. São 66 cidades, né? Tem pacientes lá dos mais diversos lugares, inclusive do Ceará e da Paraíba, já tiveram pacientes internados lá. E é o único hospital de tratamento de patologia mental. E em determinadas situações, o paciente precisa ser internado para que ele saia da crise, para que ele saia daquele surto psicótico, por exemplo. Então, o fechamento do Hospital São Camilo de Leles é uma situação extremamente grave. Mas, mais uma vez, o discurso oficial é de que não está fechando. Mas como não está fechando?
né? Se o alimento está sendo cortado, se está sendo... né, à medida que o tempo vai passando, a situação só se agrava, né? Os reparos não são feitos, não existe manutenção. E o paciente psiquiátrico, ele não tem só, não é um problema psiquiátrico. Nada impede que o portador de uma desordem mental tenha hipertensão arterial, tenha diabetes. Então ele precisa também de uma interconsulta com a clínica médica, por exemplo, porque existem comorbidades, né? Existem outras doenças que vão acometer o paciente portador de uma doença mental. Muitos dos pacientes que lá estão sequer têm contato com família, né? São pessoas que não têm para onde ir, não têm para onde ir. Então a situação do Hospital São Camilo de Léles, que é do nosso conhecimento há um ano, tem um ano que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró, nós estamos atentos a isso. Estive lá pessoalmente há um ano atrás e nos foi garantido que não estava fechando, que estava tudo bem. E agora a gente, né, tivemos uma audiência pública agora dia 20, aqui na Câmara de Vereadores, para tratar desse assunto. E o que a gente percebeu foi o que volto a dizer, um discurso totalmente desvirtuado da prática, dos atos. Diz que não está fechando, mas corta alimento. Diz que não está fechando, mas os pacientes estão dormindo com espuma no chão. Como? Né? Se estragam o equipamento, deixa o equipamento ali e você vai fechando os leitos. Então, é uma situação extremamente grave, é uma situação que tem que ser vista com a devida seriedade, porque é uma atitude criminosa, é uma atitude desumana, criminosa mesmo, fazer o que está se fazendo, porque grande parte dos pacientes ali não tem para onde ir. Grande parte daqueles pacientes que hoje estão internados no Hospital São Camilo de Léles, eles não têm para onde ir. Então, é uma situação extremamente grave também. Além do Hospital São Camilo de Léles, a rede de assistência à saúde mental é composta também pelos CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossocial. A comissão da OAB Mossoró já teve a oportunidade de avaliar a situação desses centros de apoio psicossocial? Meu caro Regi, isso aí é uma coisa absurda também, né? Nós tivemos recentemente, né? Para você ver que nós estamos atentos, né? A OAB, subseção de Mossoró, não está dormindo no ponto. Nós estamos fazendo tudo que podemos, né? Há 2 semanas eu estive no CAPS 2. Eu e Antônia Selma, que também é colega, né, membro do Conselho Municipal de Saúde. Nós estivemos lá porque recebemos uma denúncia de 3 pacientes, de que os pacientes dali seriam transferidos para um outro local que mais parece um manicômio, né? Totalmente contrário ao que determina a legislação, do que determinam as leis no tratamento da patologia mental. Então tive no CAPS 2, situação dramática, né? A piscina com 1 metro d'água, água esverdeada, um criatório do Aedes aegypti, nós estamos aí vivendo com chikungunya, zika, dengue, uma situação absurda, e lá com 1 metro de água esverdeada com lixo lá dentro, né? Vários banheiros estragados e 40 meses sem receber. O dono do imóvel tem, né, ou melhor dizendo, doutor Milton Marques, o duplamente colega, né? Ele que é o dono do imóvel, tem 40 meses que não recebe pagamento do Hospital São Camilo de Léles. Lá do CAPS 2, 20 meses sem receber, né? Então, é uma situação muito complicada. O dono do imóvel do CAPS 2, né, que nós estamos falando do CAPS 2, tem 20 meses que não recebe, né, o pagamento do aluguel. E ele tem interesse em manter aquele estabelecimento alugado para a prefeitura. Só que ele tem que receber o aluguel. Ele tem 20 meses que não recebe, né? O doutor Milton Marques, que é o proprietário do Hospital São Camilo de Léles, tem 40 meses que não recebe o pagamento do aluguel. Então, quando diz que existe uma preocupação por parte do município, né, com respeito à situação de saúde, a gente observa claramente que isto é um engodo, uma falácia, né, porque o que ocorre na prática é um descaso por completo. Então, lá no CAPS 2, essa situação é muito grave, porque existem vários banheiros que não estão funcionando, né, várias pias que não estão funcionando, né, essa coisa absurda da piscina está com 1 metro de água contaminada,
né, servindo de criatório do Aedes aegypti. Então, no CAPS 2, a situação é trágica. No Hospital São Camilo de Lédes, a situação é muito mais trágica ainda. São 40 meses sem receber, né, o proprietário do imóvel. Então, e o doutor Milton Tomar está fazendo reparos na unidade, está melhorando, tentando melhorar a condição dos pacientes, em que pese tem esse tempo todo sem receber, né? Doutor, então, diante desse quadro, a certeza de que existe algo muito errado no Sistema Único de Saúde. E o senhor, como médico, acompanhou nos anos 80 as discussões que moldaram, né, o Sistema Único de Saúde. O senhor, inclusive, nos confidenciou que é um entusiasta, né, do Sistema Único de Saúde, da sua universalização que prevê. E como especialista que acompanhou o nascedouro do SUS, como é que o senhor avalia o atual estágio do Sistema Único de Saúde? A situação, meu caro Regi, é extremamente grave, porque no Ministério da Saúde tem uma pessoa que não apoia essa ideia, né? Um indivíduo que foi financiado por planos de saúde. Então, enquanto pior a saúde pública, melhor para a saúde privada, né? As pessoas vão ter que obrigatoriamente pagar pela assistência médica, por vacinas e tudo mais. Então, lamentavelmente, o futuro que nos descortina, ele é muito sombrio, muito sombrio. E nós precisamos sim, né, urgentemente todos, né? Principalmente os profissionais da saúde, que sabem o que é o Sistema Único de Saúde, que conhecem a proposta do Sistema Único de Saúde, né? O Conselho Municipal de Saúde, ele aí tem um papel fundamental, né? Porque ele exerce o chamado controle social, que vai fiscalizar a aplicação desses recursos. E, lamentavelmente, o nosso Conselho tem tido muita dificuldade em exercer esse papel fundamental. Então, o futuro é muito sombrio. Doutor Elcias, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor aqui no Legislação. Eu que agradeço a oportunidade e, em nome da OAB Subseção de Mossoró, quero me colocar à disposição para quaisquer outras entrevistas, né, que nós fomos convidados. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Conversamos com o doutor Elcias Nascentes, ele que é médico e advogado, presidente da Comissão de Saúde da OAB Mossoró e também membro titular do Conselho Municipal de Saúde, que deu mais um alerta sobre as situações problemas graves da situação, problemas graves da saúde pública de Mossoró. Foi dado o alerta, então cabe agora às autoridades competentes tomarem as providências. E a você que nos brindou com um carinho da sua audiência, muito obrigado pela atenção e até a próxima.